os meus caminhos. E conduz para os meus caminhos. Aí ele, entendendo agora que a palavra de Deus é lâmpada e é luz para os seus caminhos, ele faz um voto. Ele diz assim: jurei e cumprirei que guardarei os teus juízos, os teus justos juízos. É o que nós temos que fazer. Deus permite na minha e na tua vida dificuldades, problemas que nos afligem, né? Às vezes nos deixa aflitíssimos, né? Como o salmista se expressou aqui, aflitíssimo. Às vezes Deus permite para que nós possamos entender que nós precisamos seguir o caminho dele, da sua palavra, seguir a sua orientação. É que nem o pai, que ele, né, ensina ao filho, o pai se dedica, né, dele quando o filho é criança, ensinando o caminho que ele deve escolher da vida. E aí o filho, às vezes, por teimosia, por rebeldia, por desobediência, pega um outro caminho. E o pai, às vezes, não pode fazer nada, tem que deixar ele aprender com a vida. Porque o que o pai pôde fazer, né, o pai fez, que foi ensinar ele, que foi orientar ele, para que ele viesse seguir aquele caminho. Mas aí o filho não quis. E a mesma coisa Deus faz conosco. Quando às vezes na teimosia nós achamos que não precisamos dele. E aí ele só deixa a gente seguir o nosso próprio caminho, o nosso próprio pensamento. Como ele disse, o meu pensamento não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. E aí o profeta, o salmista, ele reconhece isso e ele diz, vivifica-me, quer dizer, me traz vida, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, quer dizer, aceita a minha oração. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Me ensina, meu Senhor. Não me abandona, me ensina. A minha alma está contínua nas tuas mãos. Nossa vida está continuamente nas mãos de Deus, seja nós obedientes ou não. Tudo que acontece na nossa vida é com a permissão do Pai. Só acontece o que Ele quer, porque a nossa vida está aqui, ó, na mão dele. Se nós seguirmos na obediência, seremos bem-aventurados. Se seguirmos na desobediência, infelizmente nós vamos colher os resultados daquilo que nós escolhemos e plantamos na nossa vida. Amém? Eu vou além dessa palavra aqui, que fala claramente sobre a nossa dependência de Deus, né? Que essa palavra que nos ensina que precisamos, que dependemos de estar à luz da palavra de Deus caminhando. Eu vou ler aqui algumas coisas aqui, que diz assim: a palavra de Deus é um instrumento divino que guia, clareia e direciona o crente em todas as áreas da sua vida. Amém? É a palavra de Deus. A palavra de Deus oferece direção segura para decisões do cotidiano. Então, por isso que todo tempo nós precisamos consultar ao Senhor. Temos que consultar a Deus antes de tomarmos uma decisão, antes de tomarmos uma direção na nossa vida. Nós temos que pedir: Senhor, é da tua vontade essa decisão, esse caminho que eu estou seguindo?
que eu estou querendo seguir. Eu me lembro, eu estou falando aqui agora, me lembrei, vi na minha mente aqui, quando o Senhor Jesus, ele desceu às águas, ele se entregou, diz a palavra de Deus, que o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele em formato de uma pomba e pousou sobre ele, o Espírito Santo. E diz que o Espírito Santo o guiou para o deserto, para ser tentado. Às vezes a gente não entende o caminho de Deus, mas às vezes o próprio Deus nos leva a uma situação para nos preparar para coisas grandes que virão. Ele nos guia, às vezes, a um deserto, a uma situação que a gente nem entende. Por que Deus está me permitindo passar por isso? Por que Deus está me levando por esse caminho? Porque está tudo na mão dele. Se está acontecendo é porque ele está permitindo. E às vezes ele nos guia para nos preparar, para nos capacitar, para nos aprovar de acordo com a tua palavra e a sua vontade. Aí diz assim, diz assim o estudo aqui que eu estou lendo aqui, diz assim: a palavra luz para o meu caminho. Além de guiar os nossos passos, a palavra revela o panorama geral, o caminho completo. Deus, ele nunca vai nos deixar desorientado, perdido. A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão, que ele não deixa os seus confusos, desorientados. Às vezes nós não compreendemos o caminho que estamos seguindo, a vontade, os planos de Deus, mas quando nós pedimos a Deus, como diz a palavra, se tem alguém entre vós que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente. Então, quando estamos em uma situação que nós não estamos entendendo, não estamos compreendendo o caminho, a vontade de Deus, estamos perdidos, desorientados, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me mostra, me dá sabedoria, me direciona, o que eu tenho que fazer, o que o Senhor está preparando, me faça entender o seu propósito na minha vida. E aí Deus, ele esclarece, a palavra de Deus, ela nos esclarece a vontade do Senhor, ela ilumina nossos caminhos, além dela ser uma lâmpada para os nossos pés, ela é a luz, quer dizer, a luz ilumina, clareia os nossos caminhos, para que a obra do Senhor seja feita na minha e na tua vida, em nome de Jesus, amém? A luz dissipa as trevas, revelando perigos ocultos. Então, quando nós seguimos o caminho do Senhor, pela obediência à sua palavra, seguimos a sua orientação, ainda que às vezes a gente não consegue ver, mas Deus já viu lá na frente o perigo a situação ruim que nós iríamos enfrentar, e aí Ele nos guia dentro do seu caminho seguro, que é a sua palavra. Então, mas às vezes nós só entendemos essa situação, às vezes quando estamos, depois que já passamos, Tem coisa que a gente só vai aprender depois, Aí a gente fica perdido: Senhor, por que eu estou passando? E fica aquela pergunta no ar, sem resposta: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Senhor, por que aquilo? Por que isso? E aí Deus, às vezes, vou entender por quê. Espera. Aí depois que passa aquela situação, que Deus vai, mostra. Tá vendo por quê? Tu viu por quê? Tu tá entendendo agora por quê? E Ele começa a nos mostrar, nos falar, fazer a gente entender o seu propósito.
Então nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. Se nós seguirmos essa palavra,